Olá pessoal, vamos iniciar nossa videoaula falando sobre Introdução ao Artigo Científico. A intenção dessa aula é que vocês entendam minimamente como se organiza o artigo científico e como que a gente pode começar a elaboração da introdução do nosso artigo. Inicialmente, podemos nos perguntar como o artigo científico é construído. Aí vem uma série de dúvidas. Às vezes verificamos que alguns artigos têm uma certa conformação, outros têm uma outra conformação. Isso depende do objeto de estudo, também da pergunta central formulando aí a ideia que a gente quer passar ao leitor, aquilo que nós estudamos, que nós investigamos e como que estamos retratando isso ao divulgar os resultados do nosso estudo. E aí fica aquela dúvida na hora de escrever, mas quem foi que disse que é fácil, né? Então, a escrita do artigo realmente era um pouco complicada, mas a gente vai tentar dar alguns direcionamentos para que facilite a compreensão em relação a isso. É necessário que, para escrever, a gente tem que entender que precisamos ler bastante. Ao ler bastante, vamos verificar como a nossa literatura ela se comporta, qual a métrica que é utilizada na hora da elaboração dos artigos, como que esses artigos são construídos. A gente vai conseguir visualizar uma certa sistematização. Há um padrão em relação à literatura científica. E é interessante que, antes de tentar escrever, nós vamos à literatura para fazer com que consigamos ali verificar a métrica de escrita desses autores, e principalmente dos autores mais renomados na área. Então, uma dica. A escrita científica ela segue um padrão de organização. Esse padrão de organização ele vai determinar que coisas mais gerais vêm inicialmente no texto e o que é mais específico vem no desenrolar desse texto. A intencionalidade aqui é que o mais geral situe o autor sobre o que é aquele trabalho. E na sequência a gente consiga realmente discorrer sobre os procedimentos que foram utilizados no nosso trabalho, os resultados que foram obtidos, explicar esses resultados e poder concluir alguma coisa a respeito disso. Então, independente do tipo de estudo que estejamos realizando, talvez uma revisão de literatura ou um estudo que seja realmente de intervenção, tem um experimento ali, a intenção é que nos tópicos de introdução do nosso artigo a gente tenha delimitado temas gerais. A gente traga o tema, a discussão geral do nosso artigo, para, por fim, delimitar aquilo que é mais específico. E aí os artigos se organizam da seguinte forma. Em maior parte dos casos, verificamos que vamos partir do tema geral ao objetivo do estudo. Esse objetivo do estudo não quer dizer que é só aquele objetivo do fim da introdução do trabalho, mas sim se, ao colocar o problema da pesquisa, o desenrolar da minha escrita até o final do trabalho, ele vai responder aquilo que foi perguntado. Sempre eu vou partir de uma coisa que é mais geral e vou delimitando para aquilo que é mais específico, que é o objetivo do meu estudo. A maior parte das revistas científicas e dos trabalhos científicos, eles vão estar organizados em introdução, metodologia, resultado, discussão e conclusão, cada um com a sua finalidade. Porém, esta métrica de escrita contribui para que consigamos delimitar corretamente os locais em que estaremos fazendo as explicações necessárias a partir de cada tópico para que os leitores entendam completamente o nosso trabalho, que eles entendam a nossa pesquisa. Então, a finalidade desses pontos. Essas seções foram criadas com qual finalidade? Podemos verificar o seguinte. A introdução, a gente vai falar qual o tema e problema do estudo. A gente tem que verificar aqui. Todo artigo ele tem um tema ao qual está sendo escrito.
E qual o problema em relação àquele tema que a gente está colocando no nosso trabalho? É isso que vamos falar na introdução. Vamos deixar o leitor ciente daquela problemática que estamos investigando e, por fim, vamos direcionar o objetivo do nosso estudo. A metodologia, por sua vez, ela vai pensar como vou responder ao objetivo do estudo. Ela verifica que devemos descrever nesse momento aquilo que iremos realizar como processo de coleta dos dados, como processo de investigação, como iremos responder ao objetivo que foi colocado. Então, na metodologia estará descrito o como, quando e onde foi feito, por exemplo, a nossa pesquisa. Isso tendo realmente relação com o objetivo. Não adianta traçarmos o objetivo da pesquisa e durante os procedimentos não atendermos ao que seria o caminho de resposta para o objetivo. Então, estaremos indo em um caminho oposto. Por fim, os resultados nessa relação entre introdução, metodologia e os próprios resultados encontrados, ele vai versar sobre o seguinte: ali a gente vai expressar sobre todos os resultados que foram encontrados com a metodologia utilizada. Então, eu utilizei a metodologia no estudo e, em sequência, encontro alguns resultados. E eu tenho que descrever todos esses resultados. Aqui, cabe algumas peculiaridades. Alguns estudos precisarão demonstrar da forma gráfica, outros em tabelas, outros realmente na forma escrita. Então, vai variar em relação ao objeto de estudo que você está investigando e, além disso, em relação ao como fica mais prático da pessoa que está lendo o teu texto conseguir gerar entendimento e, posteriormente, conhecimento sobre aquele conteúdo. É interessante que a gente venda o nosso produto, que é o nosso artigo, na seção de resultados. A gente tem que deixar bem delimitado que o resultado do nosso estudo tem que ser compreensível pelas pessoas da área, aqueles que vão estar acessando o artigo para a leitura. Em sequência, a elaboração dos nossos resultados, a apresentação dos nossos resultados, nós temos que explicar os resultados que foram encontrados. Então, é a intencionalidade nesse tópico que venham discussões elaboradas, teóricas, com aporte realmente fundamentado, demonstrando o porquê aqueles resultados foram encontrados. A intencionalidade é que, em pesquisas que sejam novas, que sejam realmente inovadoras, consigamos, em pesquisas anteriores, alguns aportes para explicar esses resultados. Em alguns momentos, alguns resultados não poderão ainda ser explicados por limites em relação ao conhecimento sobre o determinado conteúdo, ou sobre limites, por exemplo, tecnológicos, que não nos permitem elaborar uma discussão mais aprofundada. Porém, podemos hipotetizar a partir daquilo que já conhecemos na literatura. E isso é um avanço em relação ao que já está posto na literatura. Poder hipotetizar também nesse momento da discussão, caso a gente tenha uma hipótese bem fundamentada naquilo que já está na literatura, é também uma possibilidade e um avanço para a ciência. No tópico de conclusão, nós vamos, a partir dos resultados encontrados e da nossa explicação em relação à conclusão, concluir sobre o tema de investigação. Mas, a maior parte das vezes, nós pegamos aqui a concluir coisas que não foram pesquisadas em nossos estudos. Então, é necessário entender que só vamos concluir no nosso estudo aquilo que realmente foi colocado em questão. Então, devemos verificar qual foi o objetivo do estudo, qual foi o resultado que nós encontramos. Aí sim, vamos concluir apenas a partir daquilo que foi investigado. A parte das suposições que fazemos na discussão são apenas suposições. Se elas ainda não foram comprovadas, não cabe a nós fazermos conclusões em cima dessas suposições. Então, a intenção é que
aqui só concluímos aquilo que realmente conseguiu ser comprovado na pesquisa. Ou, além disso, podemos fazer apontamentos que são como considerações ali finais, porém essas considerações finais elas não se limitam a colocar um fim à questão estudada, mas sim direcionamentos futuros. Talvez aquilo que estejamos investigando, ele não conseguiu ser muito bem elaborado dentro da nossa pesquisa, mas encontramos algo que foi realmente relevante e que isso pode avançar a pesquisa nessa área. Então, não concluímos de fato o objetivo do estudo, mas apontamos direcionamentos para futuros estudos. Nessa estrutura entre as seções do artigo, vamos perceber que aquelas regrinhas básicas em relação à redação, da construção da introdução, desenvolvimento e conclusão, elas vão ser altamente aplicáveis durante toda a estrutura do nosso artigo científico. Então, durante a introdução do nosso artigo, estaremos fazendo realmente uma introdução ao conteúdo do artigo. Na metodologia, estaremos fazendo o desenvolvimento do artigo, o desenvolvimento do nosso argumento. Assim como o resultado, ele faz parte do desenvolvimento do nosso argumento. E a discussão também, que faz parte do desenvolvimento do argumento do estudo. Por fim, a conclusão. Então, verificamos que temos uma relação realmente correlacionada aqui entre o que são essas regras da redação, essas regras básicas que aprendemos lá no ensino médio, com a estrutura do nosso artigo, esse artigo científico que teremos uma forma mais elaborada também de colocá-lo, e ele está particionado em algumas seções para facilitar a compreensão do leitor. É necessário entendermos que a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, eles estarão em diversas partes do nosso artigo e deve ser aplicada em todas as esferas de organização da escrita do artigo. Como assim todas as esferas? Vamos pensar que aquela estrutura principal de introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão, ela é a estrutura principal do artigo. Ali nós verificamos no slide anterior que há sim a relação entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Além disso, temos que verificar que, dentro de cada seção dessa do artigo, é importante que delimitemos o que é o início da nossa discussão, o que é o problema da discussão ali naquela seção e o que é a conclusão. Então, sempre é necessário fazer uma abertura, um desenvolvimento e um fechamento sobre aquilo que estamos escrevendo. Isso é um segundo nível. Um terceiro nível seria, dentro do próprio parágrafo de cada seção do artigo, temos que verificar se fazemos uma abertura, fazemos uma problematização de um determinado conteúdo e se conseguimos fazer a conclusão dele dentro desse parágrafo. É interessante que consigamos fazer isso para que cada parágrafo gere realmente sentido ao leitor, para que o leitor veja coesão entre todos os parágrafos que foram escritos. Então, se nós elaboramos o nosso artigo a partir da introdução, desenvolvimento e conclusão, nós delimitamos uma trajetória em relação ao nosso escrito, ao que estamos escrevendo. Aí, por sequência, verificamos que é necessário, dentro de cada seção, também deixar bem delimitado o que é o início, o meio e o fim dessa seção. Por fim, dentro do parágrafo de cada seção, também é interessante que deixemos bem delimitado aquilo que é início, meio e fim, para que haja uma melhor compreensão daquilo que está sendo investigado e escrito no nosso estudo. E aí, vamos lá. A gente fala assim, eu quero escrever. Então, o primeiro ponto que vamos pensar em relação à escrita, que é parte dessa aula de hoje, é a introdução do artigo. Como que eu delimito a introdução do artigo? E aí, cá para nós, eu posicionei o ícone da introdução no local errado e a telinha acabou cortando aqui a letra O. Mas não tem problema, né?
Vamos lá. A introdução, geralmente, ela é feita, em média, com 4 parágrafos. Vamos lembrar um pouquinho aquela relação da regrinha básica da redação. O primeiro parágrafo sempre é um parágrafo de introdução, que a gente coloca como limitador para ser um parágrafo. A discussão fazemos normalmente em 2 parágrafos, o desenvolvimento, na verdade, em 2 parágrafos, e a conclusão fazemos em um parágrafo. Então, até dentro da seção de introdução, utilizaremos dessa forma, essa métrica. Olha que interessante, aquela regrinha básica da nossa redação lá do ensino médio está aparecendo aqui dentro do artigo científico, no tópico de introdução. Então, dentro da introdução, teremos em média 4 parágrafos. Um para fazer um apanhado geral sobre o tema, sobre tentar delimitar ao leitor o que é que vamos escrever. Um segundo para fundamentarmos aquilo que vai ser escrito e também problematizar questões que existem na literatura. E o último parágrafo para fazer uma conclusão, fazer um direcionamento do objetivo do nosso estudo. Veremos isso a seguir de uma forma mais detalhada. Também é necessário que, na introdução do nosso estudo, componha-se de exposição objetiva do tema e problemática do estudo. Então, o leitor nessa seção do nosso artigo, ele terá que entender qual que é o tema do artigo, qual que é o tema investigado, qual que é a problemática que colocamos no estudo. Isso tem que estar bem delimitado na introdução, para que seja realmente uma boa introdução ao nosso artigo. Se isso não estiver bem delimitado, não for objetivo, não for sucinto e tenha coesão entre aquilo que está sendo escrito, o leitor possivelmente terá uma dificuldade no entendimento. Além disso, é necessário direcionar o leitor sobre o problema do estudo. Então, é necessário que o leitor saiba o real problema que está sendo investigado. Não podemos deixar vaga a ideia de que esse pode ser o objetivo do estudo, mas um outro objetivo também poderia ser colocado aqui nesse momento. É importante delimitar ao leitor que ele saiba a partir daquele momento o que ele vai verificar no restante do nosso trabalho, o que foi o estudo do nosso trabalho e como ele também vai avaliar aquilo que foi escrito. Lembrando que, ao delimitarmos o objetivo do estudo, o leitor ele vai começar a verificar se os nossos procedimentos atenderam aquele objetivo que foi colocado, se os resultados apresentados fazem sim parte daqueles objetivos e daqueles procedimentos que foram colocados e se a nossa discussão, a nossa explicação sobre o que foi encontrado, ela realmente condiz com o que está na literatura ou não, se realmente é plausível entender aquilo daquela forma ou não. Então, verificamos que a introdução, ela naquela regra básica da redação, ela vai ter a introdução em um parágrafo, o desenvolvimento em 2 parágrafos e a conclusão em um parágrafo. Lembrando que é uma apresentação convencional e ela irá variar a partir do tipo de estudo. Então, há estudos que, por conta da sua métrica de escrita, a gente vai ter aí uma introdução desenhada com um pouco mais de parágrafos em relação à introdução, ao desenvolvimento e à conclusão. Porém, é uma normativa nas áreas da saúde que a maior parte das revistas irão cobrar 4 parágrafos em relação à introdução do nosso artigo. Aqui vai uma outra dica. Tentem delimitar a escrita do artigo a 8 a 9 linhas no máximo. Não vamos tentar passar de 8 a 9 linhas. Algumas pessoas utilizam 7 linhas como a métrica de escrita em relação a cada parágrafo do artigo. Mas aí uma contagem de 8 a 9 linhas escritas talvez seja uma métrica interessante de ser seguida. Lembrando que não é um padrão que tem que ser altamente cobrado e altamente seguido durante a escrita. O mais interessante é que em cada seção da escrita, em cada parte do parágrafo, esteja realmente aquilo que deve ser expressado ao leitor. Então, vamos iniciar pensando o que é necessário ter no primeiro parágrafo da introdução do artigo. O que é necessário colocarmos nesse primeiro ponto de introdução? Então, vamos verificar aqui. O primeiro parágrafo, esse parágrafo de introdução,
Ele vai trazer a contextualização do tema do estudo, a visualização, ele vai trazer a visualização dessa contextualização. Ele vai demonstrar qual que é o tema do estudo. Então, vamos verificar de uma forma prática. Esse estudo, que tem como título Influência da posição do marcador maleolar sobre os parâmetros posturais no plano sagital, ele está investigando aqui sobre o posicionamento em relação a marcadores na região do maléolo durante uma avaliação postural. Aqui na fisioterapia, o pessoal da fisioterapia vai usar bastante disso em alguns momentos de avaliações posturais. Então, é necessário entendermos que cada ponto, cada marcação, ele talvez possa ter uma variação em relação à avaliação que está sendo feita. Por isso, o objetivo desse estudo ali foi delimitar se uma variação no posicionamento de um determinado marcador, que seria essa bolinha aqui embaixo, perto do maléolo dos voluntários, se esse posicionamento pode diferenciar aquilo que é encontrado no estudo. Então vamos lá. O parágrafo desse texto, ele vai dizer o seguinte: a fotogrametria é um instrumento de avaliação postural que fornece dados quantitativos sobre a postura do indivíduo. O uso da ferramenta segue um protocolo de utilização que prevê a organização da sala, marcação de pontos anatômicos de referência, padronização do posicionamento do voluntário a ser fotografado e padronização dos equipamentos de captura e processamento das imagens. A análise do plano sagital é convencionalmente realizada no perfil direito, onde são fixados marcadores reflexivos em determinados pontos anatômicos. A marcação dos referenciais anatômicos, assim como o conhecimento prévio na palpação destes, é essencial para garantir qualidade na avaliação. Então, aqui no primeiro parágrafo, ele faz muito bem a contextualização do estudo, o tema do estudo. Então, ele está colocando aqui, existe uma determinada técnica para avaliação postural. Ela é realizada de tal forma e que variações nessa forma aqui, elas talvez possibilitem aí informações divergentes, né? Então, ele já começa a falar como que é realizado, ele começa a falar que é necessário garantir a qualidade da avaliação. Então, a determinação de pontos anatômicos determina a qualidade da avaliação. E é isso que vai ser investigado nesse estudo. Então, verificamos que, para um primeiro parágrafo de introdução, é uma boa contextualização que foi realizada nesse estudo. Ele apresenta o tema do estudo. Então, ele dá abertura àquilo que vai ser colocado em sequência, àquilo que vai ser utilizado como essa primeira problemática do artigo. Então, no parágrafo de desenvolvimento, nos parágrafos 2 e 3, vamos verificar que são os parágrafos que vão gerar a problemática do estudo. Então, essa primeira problemática, vamos verificar que há uma pergunta no estudo, há um problema que está sendo colocado ali inicialmente a ser resolvido. Além disso, há uma lacuna na literatura. O que é essa lacuna? Talvez procedimentos metodológicos que não foram ainda bem utilizados, perguntas que ainda são necessárias serem colocadas e que a literatura ainda não tem resposta. Então, a finalidade do nosso estudo científico é dar resposta àquilo que ainda não foi explicado. Além disso, as controvérsias. Existem estudos que apontam um determinado resultado e outros que apontam resultados que são divergentes. Então, esses resultados divergentes, como vamos nos posicionar a partir disso? É necessário fazer novas pesquisas. E essas novas pesquisas é o que vão responder a estas lacunas que estão na literatura, a estas controvérsias. Então, verificaremos também nesses dois parágrafos aqui que é necessário colocar o estado da arte. O que é o estado da arte? É o que tem descrito de mais avançado sobre o conteúdo hoje na literatura. Então, o que tem de mais atual na literatura escrita sobre isso? É o que delimitaremos como estado da arte. É aquela fundamentação
que estaremos fazendo com os trabalhos mais atuais para demonstrar a problemática que queremos investigar. Então, teremos também uma outra perguntinha dentro desses parágrafos, que é o porquê pesquisar? Será que a fundamentação que estamos colocando nessa parte da introdução do nosso trabalho, ela deixa explícito o porquê queremos pesquisar sobre aquilo? Então, é interessante que nessa parte de desenvolvimento, no segundo e no terceiro parágrafo, nesses dois parágrafos, delimitemos a problemática do estudo ali em relação ao que já está na literatura e o porquê realmente é necessário fazer aquilo. Devemos deixar bem explícito que há sim a necessidade de se pesquisar sobre o conteúdo que queremos investigar, porque avançaremos a ciência com isso. Vamos voltar ao nosso artigo de base, a esse artigo de exemplo. Vamos verificar aqui o nosso segundo parágrafo que foi escrito pelos autores. Então, ainda no plano sagital, uma das principais avaliações estabelecidas na literatura e comumente utilizada na prática clínica é a do teste do fio de prumo. Então, ele está colocando aqui um teste que é realizado para avaliação da postura corporal aqui. Então, entretanto, existe divergência entre os autores a respeito da colocação do marcador de referência na região maleolar. Então, ele começa a colocar uma problemática, uma lacuna que está na literatura por conta dessa controvérsia que foi colocada. Então, ele vai colocar aqui o estado da arte. Ele vai falar assim, ó, Papineau defende a colocação exatamente sobre o centro do maléolo lateral, enquanto Kendall e colaboradores defendem a colocação um pouco à frente do maléolo lateral. Temos duas metodologias para avaliação dessa avaliação postural. Então, essa avaliação postural, ela tem uma controvérsia ainda em relação à delimitação de um ponto anatômico que será utilizado durante esta avaliação. Então, aqui, os autores eles colocaram a problemática, a lacuna que existe na literatura, já que há uma controvérsia aí entre os autores, e colocou o estado da arte, apontando quem são os principais autores que estariam discutindo sobre esses temas, que estariam se posicionando de formas contrárias. Ainda nesse parágrafo de desenvolvimento, ele vai colocar a segunda parte, que seria os parágrafos, seria a parte do estado da arte e o porquê pesquisar. Então, aqui ele deve ir delimitando a divergência metodológica entre os autores desperta dúvidas a respeito das possibilidades de resultados baseados nos diferentes procedimentos no momento da execução da avaliação. Então, há uma divergência e há dúvidas ainda em relação aos resultados que podem ser encontrados utilizando essas duas metodologias. Então, é necessário ainda fazer a pesquisa sobre isso. O estado da arte que está sendo colocado demonstra que há uma controvérsia. Havendo essa controvérsia, é sim necessária uma pesquisa para que se delimite melhor como que se deve ser procedido daqui em diante. Então, quanto ao resultado obtido por meio de avaliação postural por fotogrametria, é utilizado para determinar o diagnóstico postural e, consequentemente, o planejamento do tratamento. É fundamental que a metodologia de utilização da ferramenta garanta a fidedignidade dos achados. Então, qual a problemática que os autores colocam? Eles falam, existem duas formas de serem avaliados, existem duas metodologias aqui em relação ao posicionamento de um ponto anatômico que fica na região do maléolo. Então, será que, se colocarmos essas marcações aí de formas divergentes, vai influenciar também o tratamento daquela pessoa que passou por esse tipo de avaliação? Então, é necessário que a literatura descubra qual que seria o método mais adequado em relação a isso. Será que vai variar muito o resultado em relação ao que foi encontrado a partir das duas metodologias aí que são diferentes?
Então, iremos para o parágrafo de conclusão. E é aqui no parágrafo de conclusão que vamos colocar a proposta do nosso estudo, o objetivo a partir daquilo que veio da literatura. Então, no quarto parágrafo da introdução, iremos colocar a justificativa para a pesquisa, seguindo o passo daquilo que foi colocado no parágrafo anterior. O parágrafo anterior está justificando já o porquê da pesquisa, mas aqui no parágrafo de introdução tentaremos deixar um pouco mais explícito essa justificativa. E também vamos verificar qual que é o objetivo do estudo. E também, em alguns casos, podemos apresentar hipóteses para esses estudos, tá certo? Então, no parágrafo de objetivo, podemos apresentar também qual é o objetivo do nosso estudo e qual hipótese temos a partir daquilo que já lemos na literatura, a partir daquilo que já conhecemos. Qual poderia ser o possível desfecho do nosso estudo? Isso há também uma possibilidade de ser incluído na introdução do artigo, logo no antes ou após o resumo. Isso depende da forma que você... Antes ou após o objetivo, desculpe. Isso depende da forma com que você está escrevendo. Então, vamos verificar no exemplo desse artigo que estamos tomando como base. Ele vai colocar no último parágrafo o seguinte: baseando-se nas duas possibilidades de protocolo de avaliação, surge a hipótese de que a escolha arbitrária da posição do marcador na região maleolar possa interferir no laudo final de avaliação, repercutindo na classificação postural. Então, é justificável que façamos a pesquisa porque uma variação da técnica utilizada pode fazer com que o laudo seja emitido de uma forma diferente. Então, teremos uma divergência entre o laudo que vai ser emitido. Então, nesse contexto, o objetivo desse estudo é identificar se a modificação da posição do marcador maleolar influencia os resultados da avaliação postural por fotogrametria no plano sagital. Então, aqui apresentamos que, por conta dessa divergência que há na literatura, o nosso objetivo a ser traçado será esse. E a partir disso daqui que vamos delimitar os procedimentos do estudo. Então, em síntese, o que vimos até aqui? A introdução dos artigos basicamente se dará em relação ao como o artigo vai ser escrito naquela normazinha básica de redação ainda do nosso ensino médio. Então, vamos verificar aqui. Há uma métrica em relação à escrita desses parágrafos. E que o primeiro parágrafo ele está ali incutindo uma elaboração de contextualização do tema, do conteúdo a ser estudado. Os parágrafos de desenvolvimento, que são o segundo e terceiro parágrafos da introdução, eles vão trazer a problemática do estudo e vão fundamentar a partir da literatura. Então, eles vão trazer o estado da arte, vão fazer a problemática e dizer o porquê que deve ser realizado esse estudo, já começando a justificativa ao trabalho que vai ser realizado. E o parágrafo 4 é o que traz o propósito do estudo, aquele que traz o objetivo do nosso estudo. Ele vai estar delimitando o objetivo, também uma possível hipótese, demonstrando qual poderia ser o desfecho desse estudo que estamos realizando. Então, até aqui é isso, pessoal, que vamos verificar. Então, na próxima aula, abordaremos a relação da escrita da nossa metodologia. O que é a metodologia do estudo? Ela varia em relação aos tipos de estudo. Então, é necessário também entendermos alguns dos tipos de estudo para delimitarmos corretamente a nossa metodologia. Então, até a próxima aula e tchau!